Olá, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês, amém? Meus irmãos, hoje quero trazer a vocês mais um vídeo, né? Onde o tema de hoje é consequências de um episcopado, né? Para que possamos falar sobre isso, antes eu gostaria de falar para você o que é o episcopado, de que se trata isso que a Bíblia nos fala sobre este nome em alguns pontos bíblicos. Segundo o dicionário, eu quero ler para vocês, estou com o auxílio hoje do meu notebook, onde ali deixei separado vários versos bíblicos para que pudéssemos acelerar este vídeo, não ficar muito cansativo. Segundo o dicionário, episcopado, também conhecido como governo episcopal, é uma das formas administrativas da igreja. É uma forma de organização hierárquica com a autoridade máxima local exercida por um bispo. Amém? E a Bíblia também nos mostra que é realmente e exatamente isto, certo? O episcopado, exercer este ofício, esse cargo, se trata de pessoas que estão à frente como líderes religiosos, né, do cristianismo, mediante a Bíblia, né? Bispos, pastores e presbíteros. Amém? O verso de entrada que eu queria deixar aos irmãos está em Jeremias capítulo 23, verso 1 e 2, certo? Onde diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Do meu pasto, então é Deus que está falando, vamos lá. Diz o Senhor: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Olha lá, para os pastores. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho? E não cuidaram dele? Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Jeremias 23, 1 e 2. Veja aqui, irmãos, o Senhor falando aos pastores que não cuidaram bem do rebanho dele, que o Senhor cuidará desses pastores por isto, pelo procedimento, pelo mau procedimento deles. Amém? Porque nós veja bem, você se pergunta, por que nós não exercemos o cargo pastoral? Temos que aprender o que é preciso ser um pastor pela Bíblia Sagrada. Eu não sou um pastor, nem pretendo ser, por que eu devo aprender sobre isto? Temos 4 razões fundamentais para aprendermos sobre o que é ser um pastor. Olha, no livro de 1 João, capítulo 1, vai nos ensinar que é para poder julgar se o Espírito que está nele é de Deus ou não. Em Mateus 23, 13, nos mostra que é importante aprendermos sobre um verdadeiro pastor, um verdadeiro bispo, um verdadeiro presbítero, né? Um verdadeiro servo de Deus que está exercendo o ofício episcopal. A segunda razão para isso é para que não sejamos guiados por guias cegos. Mateus 23, 13 nos mostra sobre os guias cegos que guiavam o povo e não entravam no reino de Deus e nem deixavam que o povo entrava. Então, a primeira razão para que possamos julgar se o Espírito que está nele é de Deus ou não. Por isso temos que aprender sobre o episcopado. Segunda razão, para que não sejamos guiados por guias cegos e percamos o direito de entrar no reino de Deus. A terceira razão está em 2 Pedro 3, 17 e 18. Né? Lá diz que porque como cristãos prudentes devemos conhecer a palavra do Senhor. Amém? Conhecer mais de nosso Senhor Jesus Cristo, ela fala. Ela não fala conhecer da ciência, conhecer da matemática, conhecer do português, conhecer da teologia, não, conhecer do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E nós vemos que a quarta razão está em Tito, capítulo 1, verso 10 e 11, que é para salvar as famílias que estão sendo enganadas, amém? Então, 4 razões fundamentais para que aprendamos o que é ser um pastor à luz da Bíblia, mesmo que não sejamos um, né? Revisando agora, primeiro, qual que é a primeira? Para poder julgar se o Espírito que está nele vem de Deus. Segundo, para que não sejamos guiados por guias cegos. Terceira razão, porque somos cristãos e como cristãos prudentes temos que ter conhecimento da palavra. Quarta razão, para salvarmos as famílias que estão sendo enganadas. Amém?
O falso mestre, meus irmãos, pastor ou profeta, é guiado sempre pela carne, procurando seus próprios interesses, né? Seu próprio poder ou ganho pessoal, certo? De início ele até apresenta uma palavra verdadeira, mas até o fim dela ele introduzirá doutrinas contrárias às que vêm de Deus. Amém? Olha, qualidade para o episcopado, quais são? Vamos agora ler na palavra do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 7, verso 1 ao 7. Eu vou ler aqui na palavra do Senhor que está aqui na minha frente e gostaria que vocês me ouvissem ou me acompanhassem na sua Bíblia que você tem, né? Para que não duvide daquilo que está sendo falado aqui. Amém? Por isso aqui eu cito todos os livros, capítulos e versículos para quem quiser poder conferir. Olha, 1 Timóteo 3, do verso 1 ao 7. Verso 1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Nesse verso 2 tem algumas palavras que eu quero ressaltar aqui. Veja bem, ele tem que ser marido de uma mulher. Então ele tem que ser casado com uma mulher, certo? E não pode ser 2 ou 3, uma mulher. Ele tem que ser sóbrio. O que é sóbrio pelo dicionário? Vamos lá? Ó, dicionário de língua portuguesa, sóbrio. Aquele que não está bêbado sem nenhum distúrbio físico ou mental, por uso de álcool ou drogas. Então, não precisa estar embriagado, caindo, não. Sem nenhum distúrbio físico ou mental. Estar sóbrio é estar sem nenhum distúrbio físico ou mental. E a Bíblia nos fala que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que ele seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, certo? Honesto, né? Verdadeiro, né? Sem fingimentos. Hospitaleiro. O que é hospitaleiro pelo dicionário? Aquele que oferece hospedagem por bondade ou caridade, que dá hospitalidade, certo? Que acolhe francamente, que agasalha. Amém? É uma qualidade que tem que ter aqueles que desejam o episcopado, certo? Não empurrar tudo para a igreja. Ele tem que dar o exemplo primeiro. O testemunho tem que vir dele. E ele mesmo deve acolher à medida do possível aqueles que chegam até ele. Amém? Dando hospitalidade. Veja bem, apto para ensinar. Quantos hoje estão exercendo o ofício sem ser aptos para ensinar, sem ter a capacidade de ensinar a palavra como ela é, certo? Muitos estão ensinando dentro daquilo que a era momentânea, né, esse tempo presente que vivemos, né, está ensinando, certo? Mas não estão ensinando dentro da palavra do Senhor, certo? Eles vão por essa onda que está aí, essa onda herética, certo? Passando em diversas igrejas, indo e vindo, né? E se deixam levar dentro dessa ventania. E o que dizem também repetem, o que fazem também estão fazendo. Mas o caminho salvífico estão esquecendo de ensinar para a igreja. Que não é só falar que Jesus é o Senhor, que crê no Senhor e será salvo, né? Temos que aprender a vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor virá para buscar todos aqueles que lhe obedecem. Temos que aprender da vontade do Senhor. Em Gálatas, nós vemos, Gálatas 5, falamos sobre obras da carne e obras do Espírito. Futuramente farei um vídeo sobre isto. Amém? Ensinando para os irmãos alguns pontos cruciais, importantíssimos, né, para a salvação da nossa alma, certo? Alguns pecados aos quais a Bíblia nos mostra que não terá como ser salvo. Só de antemão, a Bíblia fala que os bêbados não serão salvos, tá? A Bíblia nos fala que aqueles que amam a lascívia, o que é lascívia? Mulherada, sensualidade, certo? A Bíblia nos fala que os idólatras, os avarentos, certo? E temos ali 19 itens que compõem esse assunto ali, sobre as obras da carne. E no final Paulo fala assim, das quais vos declaro que quem pratica obras como estas, ou semelhantes a essas, não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, futuramente farei um vídeo sobre isso. Mas hoje quero vos falar sobre
consequências de um episcopado. Então, para que exerça o cargo episcopal, nós vemos que tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, nada de álcool, nada, nenhum distúrbio físico ou mental sobre o uso de álcool ou drogas, amém? Hospitaleiro apto para ensinar, certo? Não dado ao vinho, mas moderado, não contencioso, não avarento. O que é contencioso? O contencioso é duvidoso. Pode checar quem quiser. Contencioso é duvidoso. Amém, meus irmãos? Então, aquele que vai ensinar não pode demonstrar insegurança, não pode demonstrar dúvida naquilo que ele está falando. Quantos são aqueles que pregam em cima do altar uma palavra e quando termina de pregar, muitos da igreja já chegam a eles por incomodado com a palavra que foi pregada, e querem tirar algumas dúvidas dessa palavra. Eles precisam que confirmem para eles o que foi pregado lá em cima, de uma forma mais clara e objetiva para eles. E nisto, muitos, por se sentirem pressionados ali, acabam se recuando, lançando outras palavras que invalidam aquilo que foi pregado em cima do altar, deixando aquele ar duvidoso, a pessoa vai embora sem ter valido para ela aquele culto, porque o que era para ter aprendido não aprendeu. Eu já vi isso acontecer, por isso eu sei que isso acontece. Então, pastores que são duvidosos, contenciosos, seja a sua palavra, sim ou não. O que disso passar? Jesus falou, procedência maligna. Amém? Não dado ao vinho, como disse, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Depois, no verso 4 de 1 Timóteo 3, também diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, o pudor, a decência, filhas de pastores e filhos de pastores. Então, nós vemos que a Bíblia nos fala que ele tem que governar bem a sua casa, certo? Tendo seus filhos em sujeição, em obediência a eles, no controle deles, certo? Por que isto? Veja bem no verso 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não tem como, não é? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, ele também tem que ser reconhecido pelos de fora como um homem de Deus, como um homem que se santifica, como um homem que respeita e observa os parâmetros bíblicos. Amém? Meus irmãos, para que continuamos, agora eu quero em Tito, capítulo 1, verso do 5 ao 9. Vamos ver o que a palavra nos ensina. Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9. Está escrito assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, confere, marido de uma mulher, confere com Timóteo. Que tenha filhos fiéis, confere com 1 Timóteo. Que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Olha só. Porque convém, vamos lá, que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, que sirvam aos seus, às suas ovelhas, pega, e dê a eles, as coisas que são da casa de Deus, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Opa, de novo. Mas dado a hospitalidade, confere, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, nada de ser nervosinho. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Retendo a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Certo? O que é reter a palavra? Observar a doutrina bíblica. Certo? E retê-la, firme e fiel. Para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Certo? Ele tem que estar preparado para isso. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Amém? E em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 3, veja bem. Aos presbíteros, agora é Pedro falando,
que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mais uma vez, mas de ânimo pronto, ou seja, apacentai as ovelhas de Deus, certo? Que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente. Então, aquele que vai exercer o ofício não pode ser por força, tem que ser voluntariamente, por espontânea vontade. Tem que sentir que Deus chama ele aqui. Não existe um preparo. Aqueles que querem ser, vou escolher você, vou te levantar, não. Deus vai chamá-lo aqui e vai mostrar para o líder, aquele que está à frente, quem tem um chamado no coração, certo? Não existe um ensino para isto. Primeiramente tem que vir de Deus. Depois sim, ele vai se preparar na palavra do Senhor. Existe uma cobrança para isto, uns requisitos necessários para que isso aconteça, aos quais estou passando aqui. Amém? Veja bem, mas voluntariamente. Ele tem que sentir, ele tem que ser espontâneo nisso. O desejo tem que estar primeiramente nele, para depois que esteja no coração daquele que o quer levantar. Nem por torpe ganância, nem por razões de dinheiro, meu querido, mas de ânimo pronto. Então você quer ser um pastor, um presbítero, um bispo, seja de vontade, com ânimo pronto, voluntariamente, não por torpe ganância, mas de vontade, de ânimo, de amor à palavra, de vontade de trabalhar para Deus, de salvar almas para Jesus. Amém? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, sobre aqueles que o Senhor pôs sobre as suas mãos, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Então aquele que também quer exercer o ofício tem que ser exemplar ao rebanho. Em 1 Timóteo, veja bem, no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6, ele disse, não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O que é neófito? Aqueles que se converteram não há muito tempo, certo? Então existe sim um tempo a se respeitar também para que se chegue lá, certo? Tem que se preparar antes, no revestimento espiritual, buscar revestimento do alto, muita oração, muita busca a Deus para buscar capacidade que vem do alto, não somente a aprendizagem da palavra do Senhor, que é algo muito importante, mas também estar revestido do Espírito de Deus. Amém? Meus irmãos, antes de terminar, eu vou querer ler para vocês, no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 24 a 38, uma passagem do apóstolo Paulo, um exemplo de servo de Deus honrado e digno. Amém, meus irmãos? Mas que vocês entendam que para que possamos exercer o ofício episcopal, ou para que possam exercer diante de nós, existe um requisito bíblico para isto. E para julgarmos se o Espírito que está nele é de Deus, ele tem que se enquadrar, ele tem que valorizar nesses requisitos. Amém? Tem que amar, ensinar aos homens, às mulheres, ao seu rebanho, o caminho da salvação, não o caminho da prosperidade monetária. Amém? Tem que amar a alma do próximo como a sua própria. Tem que desejar e querer estar com Deus. Amém? Vamos ver, no livro de Atos, capítulo 20, verso 24 ao 38, olha lá, Atos, capítulo 20, verso 24 ao 38, olha que passagem poderosa é essa. Mas de nada, Paulo falando, faço questão, de nada eu faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Oh, que palavra linda, né, meus irmãos? E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Era um homem exemplar que, talvez o discípulo mais exemplar que Jesus, dos apóstolos que Jesus teve, né? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, o que ele pregou? A prosperidade monetária? O que ele pregou? Jesus que restaura a sociedade?
O que ele pregou? O reino de Deus. Por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, porque ele ia partir de viagem no navio. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por que ele quis dizer com isso? Ele está limpo do sangue de todos, porque ensinou o reino de Deus para eles. Certo? E o ensinar que Paulo nos mostra aqui não é chegar e blá blá blá, o reino de Deus é esse, assim, 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 sim, amém, pronto, virar as costas. Não, puxava a orelha, ficava cuidando, ficava de olho, ficava disciplinando. Essa é a diferença, ensinar a doutrina bíblica e disciplinar o povo. Você tem um filho, você vai ensinar para ele o que não se pode fazer. E quando ele não lhe obedece, para que você possa então reforçar esse ensino e dar a ele a importância, né, dessa gravidade desse erro, entende? A gravidade deste erro, você vai fazer o quê? Vai discipliná-lo, pô-lo de castigo, dar uma varadinha se for muito novinho, porque criança pequena também se submete a esse tipo de castigo, e é um castigo funcional, embora muitos acreditam que não, né? É por isso que estamos aí da forma que estamos, mas observe que disciplinar e ensinar são duas coisas diferentes, amém? Paulo ensinava o reino de Deus e disciplinava eles, dando puxões de orelha, admoestando eles, estando em cima deles, cuidando deles, enquanto onde ele estava, aqueles que estavam com ele estavam bem cuidados, porque ele era um homem que fazia de ânimo pronto para Deus. Ele não estava fazendo questão de nada, igual ele disse, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. No versículo 27, ele disse, no 26, ele disse, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque ele sabia que tinha ensinado o povo, disciplinado o povo na palavra, certo? Então, aqueles que não ensinam, aqueles que não disciplinam o povo na palavra de verdade, para o reino de Deus, não para restaurar uma sociedade, nós vemos então que o sangue dos que se perderem vão cair sobre eles. Então cuidado. Veja bem, é porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, ele falou, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então olhai, porque eu sei isto, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, Paulo sabia que estaria por vir, até nos dias de hoje, ainda está acontecendo isso, né? Lobos cruéis, homens, né? Que só estão interessados por torpe ganância, né? Atrair discípulos, ou até mesmo arrancá-los de dentro das igrejas, traí-los para si, né? Por torpe ganância, ensinando coisas perversas para ele, coisas erradas diante de Deus, dizendo que a vontade de Deus é essa, dizendo que o caminho de Deus é este, amém? E a Bíblia nos fala, Paulo diz que não somente viriam, que se levantariam também dentro da igreja pessoas tais como essas. Então, vigiai, meus irmãos. No verso 31 fala, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha só o que é cuidar das ovelhas do Senhor. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Está falando aos irmãos e aos bispos ali. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário, né, irmãos, pastores, né? Sim, vós mesmos sabeis, olha o que ele fala, que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo fazia do trabalho, não arrancava da igreja do Senhor. Era um homem de Deus, um trabalhador formidável para a obra do Senhor. E mesmo assim, fazia do seu sustento, do seu trabalho, das suas mãos. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus.
que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Amém, meus irmãos? Então fica aí um exemplo formidável de um servo do Senhor, amém? Que fazia a obra de Deus, né? Fica para o conhecimento dos irmãos, né? O que é ser um pastor, um bispo, um presbítero à luz das Escrituras, né? Se continuarmos lendo lá em 1 Timóteo 3, né, eu parei no verso 7 do capítulo 3, mas continuarmos lendo, vai falar também acerca dos diáconos, que é preciso para ser um obreiro na casa de Deus, certo? Estude lá, estude a palavra do Senhor, lá fala que ele tem que ser também irrepreensível, né? Tem que ser antes ele deve ser testado, provado, se for irrepreensível, aprovado, então vai receber o ofício, amém? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Eu espero que esse vídeo seja útil a você. Amém? Deus te abençoe.